Hello! Hello, hello! Hello! Cá estamos nós! É verdade, hoje falta a Sara. Hoje falta a Sara. Hoje falta a Sara. Sara não pode estar aqui connosco. É uma pena porque eu sei que ela queria. Ela tinha umas coisas giras para dizer no programa de hoje, mas olha, não deu, não deu. Faz mal, não faz mal. Fazemos nós. Fazemos Fazemos nós. nós, de certeza que. Acho que conseguimos. Acho que conseguimos. Daniel, o que é que tu tens andado a ver? Olha, eu não vi assim nada muito interessante, ou melhor, não vi nada novo, por assim dizer. Mas eu tinha aqui algumas mensagens para transmitir ao pessoal. Ao Ah, ok. pessoal. Portanto, é assim: ehm, Night Flyers já estreou no Sci-Fi nos Estados Unidos. Pois é, eu vi. Aliás, vi que estreou, não vi a Ah! série. Eu estou a optar por não ver porque o Sci-Fi lançou a série de um formato muito engraçado. Então, Engraçado, não estou a ser irónico aqui, está bem? Não, porque assim, portanto, durante o dia 1 de dezembro até o dia 3 de dezembro, o Sci-Fi vai lançar um episódio por dia. ok. E depois, no final, vai fazer tipo binge, tipo uma maratona. Estás a ver? Ah, ok. Então eu optei por não ver porque, epá, vou esperar que acabe, falta tipo, não sei, 7 dias, uma semana vá, e depois vês tudo uma rajada. Ok. A Netflix internacionalmente vai ter a série, mas cheira-me que só vai estrear em janeiro. Portanto, eu não vou esperar até lá. Pois. Mas pronto, de qualquer das maneiras, a série não está a ter assim grandes críticas, Ai não? infelizmente. Não, o Oh. pessoal diz que epá, é porreira, mas estás a ver? Mas pronto, eu vou ver à mesma, estou curioso para ver. Mais, já estreou a segunda parte da quinta temporada de Vikings. Ok. Eu ainda não comecei a ver, mas hei de voltar a ver. Portanto, Opa, eu, fica o aviso de. eu nunca vi Vikings. Sempre me pareceu que era uma série para as pessoas que queriam mais Game of Thrones e não tinham Game of Thrones. Mas se calhar estou enganado. É bom, vale a pena. Opa, é assim, Vikings não chega à qualidade de Game of Thrones, né? Mas isto não quer dizer que seja mau. Certo. É uma série diferente. É uma Ok. série que a Guerra dos Tronos é muito aquelas intrigas palacianas e né, Sim. intrigas políticas e familiares. É muito por aí. Não é tanto de fantasia ou grandes batalhas ou cenas de ação. É muito aquela intriga, não é? Certo. Vikings vive muito da ação e das batalhas e da Ok, violência. É ok. muito violento. Mas é uma violência não gratuita. Mas é muito violento, de qualquer das Ok. maneiras. E são séries diferentes. Tudo bem que é o mesmo género, podemos dizer assim, mas são séries diferentes. Eu gosto muito de Vikings, aconselho a verem. E agora está muito boa, já que o principal. Oh, pessoal, isto é spoiler, está bem? Ainda bem eu coisas. O principal morreu tipo, na temporada passada. O principal da série morreu. E a série agora está muito melhor. Ok. Ah, eu Portanto, lembro, eu lembro, eu lembro-me do ator, que era o yeah. ator principal. Então, eu aconselho a verem. Se gostam de medieval e. A série não é muito fantasiosa. Portanto, se vocês gostam de medieval e grandes batalhas, pá, vejam que é bom, eu aconselho a verem. Ok, ok. Porque na minha cabeça era o Game of Thrones 2.0, a versão budget do Game of Thrones, mas pronto, se é uma série diferente, então se calhar até já tenho mais curiosidade em ver. Yeah. Opa, e é assim, com, com muita liberdade, é uma série baseada em factos verídicos, né? Com muita Certo, liberdade certo. emitida, tá bem? Sim, Com muita ficção emitida, mas pá, tu meio que consegues ter uma noção de como foram aqueles tempos. Apesar de certo, ser muito percebo. inventado, mas consegues ter uma noção do que foi. Isso, e é giro isso também, estás a ver? Compreendo, compreendo. E mais, que mais é que tu viste? Ou se Opa, tens mais recomendações? é pá, assim, olha, estou a ver Narcos, México, Ah, ok, essa era uma que eu queria ver, mas ainda não comecei. falta-me meia hora para acabar a temporada. Ok, Mas eu estou a gostar muito. Eu estou a gostar muito. boa. Mas eu hei de falar quando acabar, está bem? Ok, ok, Mas, ok. mas eu estou a gostar muito. Pá, não há assim muito mais. Não há assim mais para dizer. Mas diz tu agora, Gui, depois damos o alerta aí do hype que vai mudar Tá bem, aqui tá e bem. tal. Mas diz-lhe o que é que andaste a ver, Gui.
Ora, eu então finalmente vi o The Meg, que Ok. por acaso não me lembro como é que se chama em português, The mas Meg. assumo que seja o tubarão gigante come pessoas. The Meg. Ahm, Não o é The Meg mesmo, é The um. Meg. Yeah. Ok, ok. O filme deste ano com o Jason Statham. E. Opá, eu gostei do filme. O Eu filme é também muito gostei muito do divertido. filme. Olha, eu vi o filme no voo de 12 horas Ok. e foi tipo, é aquele filme perfeito para tu veres no voo de 12 horas, estás a ver? É perfeito, meu, é perfeito. E eu gostei muito do filme também. Opa, é muito divertido, é muito divertido, porque é- eu lembro-me na altura, depois do filme ter saído, li uma crítica muito gira que dizia que o filme é basicamente uma sequência de circunstâncias um bocado forçadas para desculpar ter o Jason Statham a atirar-se à boca de um tubarão gigante. E eu concordo, é basicamente isso que o filme é. Mas é tão divertido porque o filme é muito, muito, muito self-aware, é tão autoconsciente Yeah. de quão tola é a sua própria premissa. Um, o filme E nunca se leva a sério, nunca, uh, nunca. usa montes de tropes dos anos 90, que era quando tu tinhas filmes deste género em grande. Opa, eu diverti-me à brava. Eu também me diverti muito e os efeitos estão muito bons. Temos que Tão, tão, admitir tão. isso. Isso estão, isso Os estão. efeitos estão muito bons e é um filme que, lá está, é mau, mas por ser mau e por ter noção que é mau, torna-se bom. Sim, E eu diverti-me muito com o filme. Yeah. absolutamente, absolutamente. Queria só fazer uma nota, um parênteses aqui relativamente ao Meg, porque um, o The Meg tem tanto pandering ao mercado chinês Demasiado. que assusta, que Yeah. assusta. Aquilo tem duas ou três das personagens principais são chinesas, aquilo passa-se tudo na costa da China, há uma sequência no filme, pá, aí a meio do filme, que basicamente parece uma publicidade da Câmara do Comércio do turismo chinesa a mostrar: venham à China, temos praias, temos isto, temos aquilo. E eu acho que é muito representativo do quão importante o mercado chinês se está a tornar para a indústria do cinema. Yeah. E Verdade. acho que vamos ver cada vez mais coisas deste género no cinema que nós consumimos. Exato. Mas pronto. Outra coisa gira que eu tenho andado a fazer esta semana é que finalmente comprei um tablet. Eu era daqueles chatos que andavam a resistir a comprar um tablet há imenso tempo. Não sei porquê, porque eu sou esse género de pessoa. E compraste um tablet agora que o mercado dos tablets está tipo na miséria. Sim, Que ninguém usa tablets. tinha de acontecer a determinada altura. Eu tomei uma decisão que é: eu vou parar de esperar pelo momento certo para comprar coisas, porque Yeah. senão nunca compro nada. É verdade. Mas pronto, comprei um tablet e o que é que eu estou a fazer com o meu tablet? Estou a ler banda desenhada, que eu acho que é Faz-te muito bem. das melhores coisas que se podem fazer com um tablet. Decidi começar, sem nenhum outro critério, decidi começar pelo Iron Man, que é uma das minhas personagens preferidas da Marvel e que eu nunca tinha lido assim muito aprofundadamente. Tinha lido sobretudo as coisas dele dos últimos 10 anos. Sobretudo a versão do Iron Man dos Ultimates, que foi um reboot que eles fizeram em 2003. Mas não conhecia muito da história dele para trás. E agora comecei mesmo pelo início. Portanto, eu não estou a ler tudo. Não estou a ler os fascículos todos. Estou a ler storylines selecionadas. Mas aquilo é tão giro. A Ok. sério. Vale tanto a pena. Começar por eu comecei pelo número 1, quis ler o número 1, que é o Tales of Suspense número 39 de 1963, é quando tu tens a primeira aparição do Iron Man, em que ele ainda está com um fato que parece um barril de metal Yeah. pintado de amarelo. Mas é tão giro ver a evolução, porque como eu estou a ler só storylines isoladas, estou a saltar anos, portanto estou a passar de 63 para 66, depois leio uma de Exato. 69, e é muito giro ver essa evolução acelerada da personagem, ver como ela, não só a arte, mas a própria caracterização do Tony Stark, é muito giro ver essa evolução.
já vi as primeiras representações do mandarim, por exemplo, Boa. que é tão racista, a sério. Aquilo era tão tone deaf. Pronto, é um bocado inevitável, mas é Sim, muito é a giro. altura, é a altura. É da altura. Mas é muito giro ver quão político aquilo já era na altura. Porque o Tony Stark não está a lutar contra o mandarim. O Tony Stark está a lutar como representante da indústria corporativa americana a lutar contra a China comunista. É isso que está ali a acontecer. E é tão divertido ver como essas coisas eram representadas na altura. Basicamente numa banda desenhada para putos. E como essas mensagens políticas eram representadas aos putos. Exato. É tão giro. E outra coisa porreira, nos ficheiros das bandas desenhadas que eu estou a ler, incluem as publicidades para os miúdos da altura. E coisas dos anos 60. Uma página inteira, quase parece uma página de classificados, com gente a vender whoopee cushions e buzzers para a mão, para pregar as partidas aos amigos. E ontem estava a ler uma banda desenhada de 69, do Story Arc The Beginning of the End, que lá pelo meio das páginas, nessas publicidades para os miúdos, havia uma publicidade a réplicas de medalhas nazis para vender aos miúdos. Interessante. Só para... É um insight tão giro à cultura daquela altura. Yeah. É tão interessante, a sério. Mas, por falar em culturas, e culturas de alturas específicas, e como é que se representam culturas... Mas espera, Gui, espera. É verdade. Travão. Travou aí. Eu tinha aqui um segue tão não, mas bom. esse segue, Gui, estava de trás da orelha, estás a ver? De trás da orelha, mas desculpa, esqueci-me. Não, temos um anúncio importante. Diz lá o anúncio. Portanto, é assim, pessoal. Anúncio. Isto vem de fontes que nós confiamos a 100%, que nunca têm falhado antes, nunca falharam. E essas fontes estão a prometer a 100%, com todas as garantias, que o trailer de Vingadores 4 vai ser sexta-feira, o trailer de Shazam vai ser sexta-feira, o trailer de Godzilla 2 foi anunciado oficialmente, também vai ser sexta-feira, ok, pessoal? E essas fontes também garantem a 100% que o trailer de Homem-Aranha Longe de Casa vai ser sábado, ok? Portanto, esperem um final de semana bombástico em termos de super-heróis e outras coisas. Relacionado com isso, nós se vocês seguem-nos no hype, e vocês seguem certeza, porque vocês são pessoas porreiras. São pessoas de gosto, têm bom gosto. São pessoas de gosto e pessoas porreiras. Vocês seguem-nos no hype. E vocês sabem que nós temos uma maldição no hype. Que é, nós gravamos quinta-feira para si sexta e as cenas saem todas da sexta-feira, né? E sábado. Então é o raio da maldição do hype. Então nós vamos mudar o dia de publicação do programa. Em vez de ser sexta, vai passar para segunda-feira. Ok, pessoal? Portanto, todas as segundas-feiras vai ser o hype, que é falar sobre as notícias da semana passada. E vai começar já agora, esta semana. Esta semana não vai haver programa à sexta-feira. Vai sim sair na segunda-feira da próxima semana. Nós vamos falar sobre esses trailers todos que vão sair. Portanto, podem na agenda hype agora é todas as segundas-feiras, ok? À mesma hora, tudo certinho, mas segunda-feira, ok, pessoal? Gui, faz lá o teu segue, então. Por falar em culturas e representação de culturas e culturas em períodos específicos, em períodos cronológicos específicos, vamos hoje falar de world building, já depois da intro. Bem-vindos ao Cubo Geek Show, um programa do Cubo Geek, onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com o Daniel. Olá, pessoal. E antes de continuarmos, subscreve o canal e toca no sininho para não perderes nenhum episódio. Nós esperamos. Pronto, agora que já fizeste aquilo que tinhas de fazer, eu sei que tu provavelmente já fizeste isso há imenso tempo, porque, como nós dissemos antes, és uma pessoa porreira e de gosto. Mas vamos lá então falar de world building. Daniel,
quando eu falo em o que é que o world building, e vamos tentar traduzir esse termo para português, acho que se calhar uma tradução razoável seria construção de mundos, ou Sim, mundo criação de construído. mundos. Yeah. Quando eu te falo em world building, o que é que te vem imediatamente à cabeça? Opa, é o universo todo está à volta de uma história, não é? Sim, Pode ser exatamente. todo aquele universo que foi criado, que não está propriamente descrito na história, mas que existe, e que se tu és aqueles fãs mais obcecados, vais mergulhando nisso e nunca mais paras. Isso é um world building, não é? Precisamente, precisamente. Acho que essa é uma excelente descrição do world building. Ahm, eu entendo o world building como muito à semelhança de como tu disseste, tudo aquilo que está para além da narrativa imediata, tudo aquilo que Exato. está para além das personagens imediatas. Portanto, um mundo que rodeia a narrativa e que de certa maneira suporta a narrativa. E eu sou um fã especial do world building. Eu adoro world building, adoro tudo o que tem a ver com world building e muitas vezes atrai-me até mais o world building numa obra de ficção do que propriamente a narrativa, apesar de eu também ser viciado em narrativa. E nós estamos, grande parte do motivo pelo qual nós estamos a falar disto esta semana é porque vai estrear esta semana o Engenhos Mortais. Engenhos mortíferos em Portugal. Engenhos Mortíferos, ok. Que é e não é uma produção do Peter Jackson. Ou melhor, é uma produção do Peter Jackson, mas ele está... É mais um publicity stunt. Eles põem o Peter Jackson no cartaz. Mas o Peter Jackson, por si, ele próprio também está associado a outro, talvez um dos maiores trabalhos de world building de sempre, que é o universo do Senhor dos Anéis. Epá, eu vou dizer que é o maior de sempre e o melhor de sempre. Mas claro, Sim. já lá chegamos, já lá chegamos, talvez. Já lá chegamos. Já vamos a essa discussão. Mas aquilo que me suscitou interesse no Engenhos Mortíferos é o mundo. Porque está ali representado uma terra futura na qual, por motivos que ainda não se perceberam, de certeza quem já leu o livro sabe porquê, eu não li os livros, mas representam uma terra futura onde as cidades são robôs gigantes ou as cidades andam pelo deserto a comerem-se umas às outras. Yeah. E isso é uma ideia tão ridícula quanto espetacular. E é isso que me interessa no filme. Eu estou-me a cagar completamente para o drama young adult que está a acontecer com aqueles adolescentes. Não me interessa nada isso, mas eu quero saber como é que eles chegam a cidades gigantes que andam pelo deserto. Yeah. E world building tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com como é que, por um lado, como é que tu justificas aquilo que está a acontecer imediatamente à tua frente. Como é que tu justificas, de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista de construção do mundo, porque é que há cidades gigantes a andar pelo deserto, mas também como é que tu fazes essa representação e como é que esse mundo contribui para a narrativa e contribui para a sensação que é gerada na pessoa que o está a ver. Já vamos entrar no Senhor dos Anéis, mas Daniel, diz-me, por exemplo, outro filme ou outra obra do world building que tu também gostes muito. Opa, é assim, eu não posso deixar de falar de Harry Potter, né? Exatamente. Eu sei que isto é muito esperado, mas eu não posso deixar de falar de Harry Potter porque acho que Harry Potter é o Senhor dos Anéis ou é o Star Wars desta geração, da minha geração. Nós podemos falar de Star Wars, não sei se tu incluís Star Wars aqui no... Inclui Star Wars. Vamos falar de Star Wars. Porque o world building de Star Wars, ok. Aliás, o world building oficial, né? Porque houve muito world building não oficial e muito bom. Sim. Mas aquilo não é oficial, não é? E Harry Potter tem um world building que é muito bom. Não é tão vasto como o Senhor dos Anéis, porque eu acho que ter um world building tão vasto como o Senhor dos Anéis é algo que uma vez num século, talvez. Sim, completamente. Eu acho que nem sequer Guerra dos Tronos chega lá perto. Não. É grande, também é grande, mas não chega lá perto.
Pá, mas Harry Potter tem um grande world building. E, 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 e a J.K. Rowling, ela é exímia a escrever e também a criar esses mundos, mas lá está, já sofre daquela maldição do criador que já não conhece a sua criação, É um bocado isso, sim. que é um bocado também o que aconteceu com o gajo de Star Wars, agora esqueci-me do nome, O Jorge o Lucas. George Lucas, por exemplo. Não sei, acho que talvez sejam autores que estejam mais investidos na escrita e não tanto no mundo em que criam. Talvez o mundo que criam seja um reflexo da escrita, Sim. e não estejam tão apaixonados pelo mundo, mas sim pela escrita, né, que desenvolvem. Não sei, Exatamente. digo eu. E eu concordo, porque era um bocado aí que eu queria chegar. Sim, Harry Potter. Eu concordo inteiramente contigo. Eu acho que no caso do world building de Harry Potter, acho que a construção do mundo do world building veio depois da narrativa estar pensada. Acho que a Yeah. J.K. Rowling queria contar uma história sobre adolescentes numa escola de magia e primeiro pensou os personagens, primeiro pensou a narrativa que queria fazer e depois construiu o mundo para suportar essa narrativa. Exato. E eu acho que é por causa disso, e eu acho que é bastante por causa disso que nós estamos agora a ver os problemas no mundo de Harry Potter que estamos a ver. Yeah. Porque o mundo não foi construído de base. E, Exato. portanto, agora, estes problemas todos, os conflitos de cronologia, as pessoas estarem a encontrar, não, espera, isto não podia estar a acontecer aqui porque nesta altura esta pessoa ainda não tinha nascido, ou Exato. estas duas personagens não podiam estar a cruzar-se agora porque, de acordo com o world building que já está estabelecido, elas não estariam neste lugar simultaneamente, isso era impossível. E eu acho que isso resulta muito de, como tu disseste, a J.K. Rowling estar mais interessada em contar uma história do que construir um mundo. E não há nada de errado nisso. Não. Há rigorosamente nada de errado nisso. Acho que os primeiros livros do Harry Potter, todos os livros do Harry Potter, fazem o seu trabalho maravilhosamente bem em construir uma história fantástica, construir um mundo que, enquanto está ali muito encapsulado só naquela escola e não se estende para além dela, funciona muito bem. Mas porque essa construção desse mundo não foi pensada de base para se estender para além desse mundo, quando tu começas a tentar esticar a corda, as coisas começam a não encaixar muito bem umas nas outras. Yeah. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Star Wars. Exato. Acho eu, porque nos primeiros filmes do Star Wars, tu ainda tinhas ali um mundo que era muito, muito interessante, que mostrava-te um mundo complexo, cheio de política, que te transmitia a sensação de que já havia uma história naquele mundo, que as coisas já estavam a acontecer há imenso tempo. A história começa a meio. Exatamente. Mas depois, à medida que foram esticando, expandindo, as coisas que eles começaram a tentar enfiar, e aqui nem sequer estou a falar da expansão do mundo pelos fãs ou pelos trabalhos ou pelos livros não canónicos, nem sequer estou a falar disso. Estou a falar mesmo das prequelas e das sequelas, mesmo do oficial. Eles começaram a tirar coisas lá para dentro só porque eram fixes, e isso começou a diluir o world building. Não estou a dizer que reduz a qualidade da história ou da narrativa. Acho que as decisões que eles tomaram, isto talvez seja um bocadinho discutível, mas eu acho que as decisões que eles tomaram contribuem para a narrativa, mas não contribuem para o world building. Yeah. E começas a ter um world building que começa a parecer pouco coerente. E começas a ver coisas que tu às tantas já aceitas só porque, ok, isto é uma coisa estranha, vão haver coisas estranhas. Exato. Mais uma vez, não há nada de errado com isso, mas a questão é que se tu tiveres demasiadas dessas coisas estranhas, começas a perder a imersão no mundo e começas a perder essa contribuição que esse mundo tão rico fazia para a história. Voltando um bocadinho atrás ao exemplo da J.K. Rowling, há uma coisa que sempre me irritou um bocadinho na J.K. Rowling, no mundo da J.K. Rowling, que está logo nos primeiros livros e que me diz que ela não é particularmente interessada no world building, que é a cena das moedas. Tu leste os livros agora há pouco tempo, não sei se leste em português ou em inglês. Como é que se chamam as moedas que eles têm? Galeões, né? Sim.
Epá, eles têm três moedas. Tem. E aquilo não faz sentido nenhum. É como o sistema como os inches, estás a perceber? Exato. Não faz sentido nenhum. E esses moedas não fazem sentido nenhum. Havia só três moedas e sei lá. Eu na altura até fui pesquisar quanto é que cada uma valia em relação à outra. Epá, é uma cena muito maluca. Sim, há coisas que não foram tão bem construídas. Por exemplo, as Ah, eu- moedas, por exemplo, o Quidditch não foi muito bem pensado. sim, Não faz lá muito exatamente. sentido. Haver ali uma snitch não faz muito sentido. Porque se tu apanhas a snitch, automaticamente ganhas 150 pontos e o jogo acaba, o que é que os outros gajos andaram ali a fazer? Né? Exatamente, Pronto, exatamente. pronto. Pronto, são esse género de coisinhas, se tu começas a entrar muito Exato, nelas, exato. começas a perceber, não, estas coisas não fazem sentido. Obviamente que a história não está feita para tu pensares para além do óbvio, mas essa é a grande diferença quando tu passas para um trabalho bem feito como o do Tolkien. Em que, e lá está, eu aqui não estou a dizer que Tolkien, que a narrativa ou a história de Tolkien e do Senhor dos Anéis é melhor ou pior do que a de Harry Potter. Estou a dizer que a construção do world building de Tolkien é muito mais sólida e muito mais coerente do que a da J.K. Rowling. Por exemplo, tu estavas a dizer, voltando às moedas, eu encontrei aqui. Portanto, hum, são três moedas. São os Copper Knuts, os Silver Sickles e os Golden Galleons. Pronto. Que por si só não faz sentido. Porque raio é que uma sociedade construiria uma economia em que o nome das moedas são trocadilhos com os sons, são onomatopeias. Pronto. Não faz sentido. Pronto. Mas há 17 sickles num galleon, É isso. 29 nuts num sickle, há 493 nuts para um galleon. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido rigorosamente nenhum. E eu acho que, como eu estava a dizer, isto é um exemplo de world building de cima para baixo. Yeah. O que é que isso significa? Que é quando tu começas por pensar o que é que eu quero ter neste mundo, ou melhor, qual é a narrativa que eu quero construir e constróis o mundo à custa da narrativa. Portanto, é construir de cima para baixo. E não quer dizer que isto seja necessariamente mau. Tu consegues ter coisas muito, muito boas, mas lá está. Começas a perder um bocadinho esta profundidade do world building. Um dos meus exemplos preferidos do world building, por acaso, é um world building de cima para baixo, que é o Blade Runner. Ok. O Blade Runner tem um world building fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Porque tens uma representação de uma cidade de Los Angeles futurista que é riquíssima na sua densidade de detalhes e riquíssima na maneira como te imerges naquele mundo. Coisas como a cena dos neons, a cena das pessoas estarem sempre debaixo de chuva ácida e por causa disso têm de usar os chapéus de chuva e por causa disso têm de estar de gabardines, a cena dos semáforos dizerem às pessoas quando é que elas podem andar e não podem andar. Todos esses detalhezinhos constroem imenso a narrativa, geram uma sensação de um ambiente opressivo em que as pessoas estão desumanizadas por causa das publicidades gigantes nos prédios, sem nunca te dizer nada. A história não tem de sair do seu caminho uma única vez para te explicar, não, as pessoas neste mundo estão a ser oprimidas pelas corporações, porque isso está no cenário. E isso é um world building genial. Genial. E mais uma vez, é feito de cima para baixo. Porque diz, desculpa. Não, eu senti que, em relação ao Blade Runner, eu senti que houve mais world building no segundo filme do que no primeiro. Eu acho que as coisas foram. Porque meio que no primeiro é muito isto que tu dizes. Existe a história e as coisas estão ali no cenário, no background, mas não há qualquer explicação para o propósito daquilo. Ou porque é que o mundo é assim, ou porque é que aquilo
acontece daquela maneira, não é? Sim, sim, Enquanto sim. que tu no segundo filme, tu tens, apesar de ser a mesma, um filme muito centrado na narrativa, mas tu tens ali mais explicações. Houve o apagão, houve isto, houve aquilo. Não sei, eu senti-me muito mais imerso no mundo no segundo filme do que no primeiro. Eu compreendo o que tu queres dizer e acho que tens razão. Acho que tens razão. Acho que o segundo filme e, sobretudo, as curtas que saíram juntamente com o segundo filme expandem o mundo e constroem imenso do mundo. Aquilo que eu vejo no primeiro são os detalhes, é o motivo pelo qual os detalhes estão. E tu tens pistas no primeiro que te dizem porque é que as coisas estão a acontecer. As publicidades estão sempre a dizer vão para as colónias fora do mundo, nas colónias fora do Exato. mundo é que está o futuro. Portanto, as pessoas estão a sair embora do planeta, por isso é que o planeta está uma merda, por isso é que tens lixo a acumular-se nas ruas, porque as pessoas, não há gente suficiente para. Para trabalhar? Exatamente, a sociedade daquele mundo está-se a desmoronar. E é por isso que no fim, por exemplo, quando o Deckard no fim vai ter com. Isto no primeiro filme, vai ter aquele edifício enorme que está completamente vazio. Yeah, É por causa disso. O edifício está vazio exato. porque as pessoas estão a sair embora. A única pessoa que vive naquele edifício, que é o J.F. Sebastian, ele só vive lá porque é demasiado doente para ir para as colónias. Olha, e sabes, tu agora estás-me a dizer isto tudo. Eu não tinha bem noção dessas coisas, sabes? Não. Talvez seja porque o Blade Runner a mim não me diz grande coisa. Pronto, Eu, eu sou um grande fanático tu de és um Blade grande Runner. fanático, sim. Pá, eu revi Blade Runner antes de ver o Blade Runner de 2049. Epá, eu não. Lá está. Talvez seja por causa do filme, eu não consigo mergulhar no mundo e estas coisas passam-me ao lado. Enquanto no segundo filme eu consegui mergulhar muito mais no mundo, mas isso talvez seja eu e não falha do mundo, percebes? Opa, eu acho que. Eu vou dizer que é uma falha do mundo, mas é uma falha propositada. O que faz com que Exato. deixe de ser uma falha. E isso é Eu bom, acho eu que. gosto disso, sabes? Eu Eu também gosto gosto muito de, disso. de não sermos levados pela mão. Eu gosto disso. Exatamente. E isso é uma coisa que o primeiro filme faz muito bem, que é põe-te esses detalhes todos no cenário. Se tu lhes prestares atenção, ótimo. Se Exato. não lhes prestares atenção, continuas a ter uma história boa. Claro, claro. E eu gosto muito quando há estes detalhes inseridos numa história que não são necessariamente explicados explicitamente, porque não é preciso. Sim, sim. Mas quando tu começas a prestar atenção aos detalhezinhos e começas a perceber, isto é coerente com aquilo, isto faz sentido com aquilo, começa-te lá está, a construir um mundo muito rico, muito dinâmico, que funciona muito bem. Yeah. Mais uma vez, todos esses detalhes que eu mencionei aqui não estão no livro original. Pronto. Ou melhor, tens uma sugestão de que o mundo é desta maneira, mas eles não explicam que as pessoas têm guarda-chuvas com o cabo do guarda-chuva com neon. Isso foi um Sim, detalhe... mas isso é world building ou é uma decisão estética? Eu acho que é as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Eu acho que as decisões estéticas, se partirem de um raciocínio que vem do world building, então contribuem para essa construção do mundo. Porque tu podes tomar decisões estéticas pura e simplesmente pelo aspecto artístico da coisa, do que é bonito, o que é bonito ao olho, mas se tomares essas mesmas decisões estéticas do que é bonito ao olho, mas com limitações do world building, torna-se uma coisa muito mais interessante. Porque tu podes pensar, ok, estas pessoas estão num mundo que está sempre com chuva, e é uma chuva ácida. Portanto, se é uma chuva ácida, não podem usar gabardines de tecido. Portanto, está toda a gente com impermeáveis de plástico. Exato. É uma limitação do world building que te guia a decisão estética. E é por isso que, em exemplos de mau world building, e já vamos falar deles, essas decisões estéticas quebram essa imersão do mundo, porque não foram pensadas dessa maneira. Ok, vamos então partir para aí. Vamos partir para aí. Ok. Tens algum exemplo mau de world building que queiras falar?
Olha, eu não tenho propriamente o exemplo de um world building mau, eu tenho um exemplo de um autor que é bom a fazer world building, mas é péssimo a escrever. Ok, então vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Isso é um exemplo muito giro, porque muitas vezes uma pessoa que é muito boa a construir um mundo não é necessariamente boa a construir uma narrativa e contar uma história, e vice-versa. Portanto, Yeah. conta-nos esse exemplo. Olha, eu estou a falar especificamente do autor Christopher Paolini, o que criou Ah, o Aragon. sim. Epá, e o gajo quando começou a escrever tinha 15 anos, portanto, o puto tinha uma cabeça e tem, né? Ele agora tem, não sei, 20 e tais. Epá, o mundo que ele criou é muito bom. É muito inspirado em outras coisas, ok? É ali uma mistura de várias coisas, mas essa mistura resultou muito bem. E tem ali um mundo que é muito coerente e faz muito sentido, e tem ali muitas intrigas políticas, portanto, é um mundo que é muito aprofundado ao pormenor. E eu gosto dessas coisas, quando eles vão mesmo lá ao fundo e inventam, sei lá, fações e partidos, e sei lá. Quer dizer que o autor pôs, pôs muito trabalho nessa construção do mundo, né? Sim, sim, E, sim. e, e nota-se isso no mundo que ele criou, mas depois a história. Lá está, a história começa muito bem, mas ali ao meio o gajo, não sei, deve ter dado algo ali ao meio e aquilo descambou completamente. Os dois últimos livros são muito secantes, mesmo. Mas os Ah, primeiros dois livros são muito bons, eu gostei muito da narrativa. Mas o que é bom em Aragon é o mundo criado. Eu gosto muito do mundo de Aragon. Mas a narrativa, infelizmente, não acompanha a qualidade do mundo. yeah, Tu yeah. leste os livros? Eu li o primeiro. Ok. Li o primeiro e o que eu me lembro. Portanto, ele escreveu aquilo. Quando é que é o primeiro livro? Epá, Vamos não sei o descobrir. ano, mas ele tinha 15 anos quando começou a escrever. Tinha. Isso eu sei. Portanto, porque eu quero só. 2003. 2000 e... Pronto, ok. 2002 diz aqui, 2003. mas deve ser em Portugal 2003, talvez. Pronto, sim, não, tens razão. Primeira edição 2002. Primeira edição 2002. Portanto, eu em 2002 tinha 17 anos, 17, 18 anos. Ahm, portanto, era mais. Foi uma das primeiras vezes em que eu li um livro escrito por alguém mais novo do que eu. Yeah. E foi muito estranho, porque eu estava a ler o livro dele e percebia, ok, isto vem desta influência, isto vem dali, isto Sim, vem daqui. Tudo coisas que eu tinha visto ao mesmo tempo que ele. exato. E foi tão bizarro sentir, eu sei que ele foi buscar isto ao Vampire Hunter D, por exemplo. A um anime de vampiros que existia na Yeah. altura. E isso quebrou-me um bocado a imersão, porque eu estava Estou a perfeitamente a ver onde perceber. é que as coisas vinham e isso tirou-me da história. Um, mas, continuando aqui, eu acho que é um exemplo giríssimo. Acho que esse é um excelente exemplo de, como tu disseste, um autor que constrói um mundo muito bem, mas depois não sabe o que é que há de fazer com a narrativa. Contando a história ao contrário, eu quero falar de um exemplo de mau world building por motivos diferentes, em que a narrativa até é interessante, ou seria interessante, mas é completamente minada por um mau world building, que é Ok. o Bright. Eu não sei. Ok. Polémica, força, continua, continua. Deixa-me fazer o meu argumento, deixa-me Faz, faz, construir aqui o faz, meu faz. argumento. Portanto, o Bright, um filme de 2017 realizado pelo David Ayer, escrito pelo Max Landis, com o Will Will Smith. Smith e o Joel Edgerton, basicamente, é um mundo alternativo em É um que. conto de fadas contemporâneo. Exatamente, um conto de fadas contemporâneo passado numa Los Angeles contemporânea, Yeah. mas onde, por motivos, existem 9 raças ou 7 raças fantásticas a existirem no mundo. Há humanos, mas depois também há orcos, há elfos, há fadas, há centauros, e o mundo diz-nos Há que... humanos. Há humanos, exatamente. E o mundo diz-nos que todas estas raças já existem há para aí 3.000 anos. E andam a coexistir umas com as outras desde há 3.000 anos. E
Lá está, eu sei que não é esse o foco da narrativa, mas eu não acredito que o mundo atual fosse tão igual, que o mundo representado ali no Bright fosse tão exatamente igual ao nosso, tendo existido orcos e elfos e fadas durante 3.000 anos, a coexistirem abertamente uns com os outros. Não acredito. Epá, como é que aconteceu a Segunda Guerra Mundial naquele filme? Como Não, é que mas eles não dentro do... aconteceu, não é? Não. Tu não podes fazer uma. Tu não podes colar isso na nossa realidade. Eles é que estão a colar isso na nossa realidade. O próprio filme mostra-te um mundo e diz-te: este mundo no qual estas raças sempre existiram é 99% igual ao nosso, excepto pelo facto de que existem raças fantásticas. Não, um mundo com raças fantásticas a existir há 3.000 anos não seria 99% igual ao nosso. Opa, é assim, Para mim isso não cola. é assim, eu não me lembro muito bem, porque eu só vi o filme uma vez. Já estreou aqui há um ano ou 2 anos. Há Não me lembro bem. um ano. Eu não me lembro bem, mas eu lembro-me que havia a tal lenda do profeta e tal, né? E pelo que eu percebi foi, há 3.000 anos, tipo, as raças estavam todas umas contra as outras, aquilo não havia harmonia. E há 3.000 anos apareceu alguém que conseguiu unir todas as raças. E a partir daí houve a harmonia que, a bem ou a mal, ainda existe até hoje, né? Não quer dizer que essas raças só existam há 3.000 anos. Pelo que eu percebi foi, e pode estar muito errado agora, mas o que eu percebi e o que eu tenho na minha memória é, há 3.000 anos existe aquela trégua entre as várias raças. Certo. Um, Mas e ainda assim é um eu. bocado estranho que... Continua, desculpa. Não, é assim, e eu gosto muito de como é que eles meio que inventaram todas as classes sociais baseando-se nas raças, porque é muito isso que acontece hoje em dia, infelizmente, não é? Portanto, tu tens lá os elfos que são os superiores, depois tens os humanos que estão ali no meio. Os humanos parece que não entram muito ali naquela luta entre as raças. Os humanos estão ali meio que ali como espectadores, não é? Exatamente. E isso para mim é estranho. É estranho. Pronto. Mas pegando nisso, e ok. Eu ia começar a embirrar com o facto da cidade de Los Angeles chamar-se Los Angeles, houve o mesmo conflito entre mexicanos a conquistarem a Califórnia, a darem um nome espanhol à cidade com orcos lá ao lado e elfos e fadas. Não sei, mas pronto, são picuinhices minhas. Mas se quisermos ver outra maneira em como o world building nisto não funciona, é que, portanto, a narrativa do Bright, como tu disseste, é uma fábula que tenta fazer um comentário sobre Sim. desigualdades sociais Exato. e desigualdades raciais. Exato. De tal maneira que os orcos aqui são claramente um stand-in para pessoas de raça negra. Exato. É toda Sim, essa a depois coisa do filme. tens o humano que é negro e é racista. Tudo aquilo é um comentário à sociedade norte-americana, não é? Exatamente. Mas tens o problema de que, a partir do momento em que tu estabeleces, a partir do teu world building, que os orcos são a raça do Dark Lord e que seguem o Dark Lord e que intrinsecamente são maus, isso vai completamente contra a mensagem do filme de que devia haver igualdade racial e que as pessoas não devem ser definidas pela sua raça, quando durante o filme inteiro tu tens os orcos a demonstrarem que conseguem cheirar melhor, que eles atribuem características animalescas aos orcos, dizem que todos os orcos são maus, mas as raças deviam ser todas iguais. Percebes? O próprio world building está a entrar em conflito com a narrativa do filme. Mas isso pode. Nós vamos. Eu não quero entrar em questões sociais aqui, porque isto está sempre merda. Mas isto também pode ser também um reflexo do que acontece hoje em dia, porque tu tens tipicamente o estereótipo do negro que vive
em bairros e é criminoso e está em gangues, né? Tens este estereótipo. Sim. E a própria comunidade negra alimenta esse estereótipo, ok? Mas depois tens pessoas negras que tentam quebrar com esse estereótipo. Tentam sair dessa vida, tentam mudar as comunidades, tentam mudar a mentalidade das pessoas negras que vivem nesse mundo. E Sem tu no dúvida. filme tens o Orc, que é polícia, que faz esse papel. Que tenta quebrar com a mentalidade eu não quero dizer do seu povo, porque não é o seu povo, mas tenta quebrar a mentalidade dos seus iguais, não é? Da sua comunidade. Portanto, tu tens esse reflexo da sociedade no filme. Eu compreendo isso. E sim, é isso que a narrativa faz. Mas eu acho que essa narrativa é contraditória com o mundo que eles constroem. Ok. E para mim, eu vi o filme pela primeira vez, eu achei piada ao filme a primeira vez, mas depois fui pensando e pensei, não, mas isto não faz sentido com aquilo, então se isto é assim, porque aquilo acontece assado? Yeah, E, yeah. e a conclusão que eu cheguei é o world building disto É mau. não foi bem construído, isto não foi bem Yeah. feito. Se tivesse sido feito de maneira diferente, eles tinham conseguido construir aqui uma mensagem muito gira, um filme espetacular, e no fim é só uma coisinha ali. Eu queria falar de outros maus exemplos, mas o programa já vai avançado e há outras coisas que eu quero falar hoje. Não, mas é assim, diz só aí os maus exemplos e partimos depois para Senhor Anéis. Ok. Eu queria. O outro mau exemplo que eu queria falar é o Valerian e o Planeta das Mil Cidades, ou a Cidade dos Mil Planetas. Mas estar a falar do filme ou da banda desenhada? Estou a falar do filme. Então, não é muito justo. Não, mas eu estou a falar daquilo que nos é mostrado no filme. Ok, pronto. Ok. Estou só a falar o filme como world building e os exemplos do world building que nos são mostrados. No filme, ok. No filme. E quando falarmos de Senhor dos Anéis, também me quero focar sobretudo naquilo que nos é mostrado nos filmes. Ok. O Valerian, para mim, é um daqueles exemplos em que é a bizarria pela bizarria e a estranheza pela estranheza. E como nós estávamos a falar há pouco, as decisões estéticas, pura e simplesmente porque são bonitas. Yeah. Porque não há nenhuma coerência naquele mundo. E eu sei que isso é um bocadinho desculpado pela premissa, em que eles dizem à partida que aquilo é uma grande aglomeração de montes de raças e montes de espécies alienígenas. Mas depois, a determinada altura, por exemplo, eles mostram-te, eles dizem-te que, ok, existem os alienígenas dos computadores e só fazem os computadores e é só para isso que eles servem. E isso é claramente alguém a pensar, ok, nós temos de ter, temos de mostrar a cena dos computadores. O que é que vamos pôr nos computadores? Vamos pôr lá alienígenas. Ok, vamos pôr lá alienígenas. Porquê? Sei lá, não interessa. Mas isso não é a base elementar do world building? Não, não é. Se nós vamos pegar, por exemplo, o Senhor dos Anéis, né? Tu tens os orcs que são os maus e são só maus. Tens os elfos que são os belos e são só belos, né? Tens os hobbits que são os ladrões por excelência, né? Tens os anões que são os mineiros e mais ninguém é mineiro. Portanto, isso sempre existiu. Isso é a base do world building. É segregar uma criatura a um trabalho específico ou uma atividade específica. Mas não é isso que aqui é estranho. É que, para mim, o que é estranho nesta decisão é eles meteram isso no filme por nenhum outro motivo que não para mostrar nós temos uma raça de alienígenas que só faz computadores. Yeah. Mais nada. Sem nenhum outro contexto, sem nenhuma outra explicação, só porque era bonito para o ecrã. Ao passo que, em Senhor dos Anéis, tu tens toda uma construção que é brutalmente coerente. Tu tens os deuses, tens Sim, eu sou muito fã de... Eu digo Tolkien, tu dizes como? Eu digo Tolkien. Mas é mesmo assim? Não sei. Não sei, eu digo Tolkien porque sempre disse Tolkien a minha vida toda. Ok. Nunca me preocupei em saber se estava a dizer bem ou não. Pronto, eu sou muito fã de Tolkien, porque
ele o mundo que ele criou é o mundo, é o Ultimate World que ele criou. Porque ele criou um mundo com várias camadas. Não Sim. é? Ele criou um mundo e toda uma sociedade nos deuses. Ele criou um mundo e toda uma sociedade nos semideuses. Ele Exatamente. criou um mundo e toda uma sociedade na Terra, né? Na Nas Middle raças, Earth. sim. Portanto, é um mundo com várias camadas e não é só isso. Primeiro tem várias camadas horizontais, né? E depois tem várias camadas verticais, são as várias eras em que aquilo se passa. Exatamente. E chegar a alguém, um autor, e criar um mundo assim, eu acho que nós nunca mais vamos ver ninguém a criar um mundo tão rico como o Tolkien criou. Eu acho Eu que o Diz, diz. George, o George R. R. Martin chega lá perto. É muito complexo o mundo que ele criou, mas não tem tantas camadas como o mundo que o Tolkien criou. Não tem porque e isto assumidamente vindo do George R. R. Martin, ele também escreve de cima para baixo. Ele também começa só a pensar, eu quero esta personagem, eu quero isto assim, vamos ver onde é que isto vai dar. Exato. Ele descreve-se a si mesmo como um escritor jardineiro, ele planta as sementes e deixa-as crescer para ver onde é que vai. Exato. Ao passo que o Tolkien era muito mais arquiteto. Yeah. Ele pensou tudo desde o Sim, início. Ele ele primeiro criou várias construiu o mundo. línguas. Né? Exatamente. Tipo... Ele inventou para línguas quê? Para quê, Tolkien? Para quê? para justificar as diferenças entre elfos, que os elfos tenham culturas diferentes, que os elfos olhem para as coisas de maneiras diferentes e para tu teres a Kate Blanchett a falar élfico no princípio do filme. Que, epá, só esse exemplozinho, só aquela abertura do filme, do primeiro filme, Yeah. do Fellowship of the Ring. Sim, só essa abertura bate as aberturas de sempre. Aí, meu, É tão bom. teres a Kate Blanchett a contar-te aquele lore do mundo com a mesma voz da Kate Blanchett em segundo plano a dizer as mesmas coisas, mas em élfico, e tu sentes que aquilo é uma língua verdadeira, é o que eu estava a dizer. Aquilo põe-te dentro daquele mundo Yeah. de uma maneira fantástica. E há outros exemplos. O Senhor dos Anéis, como filme, é brilhante. Naquela coisa que eu estava a dizer dos cenários. Todas as armaduras estão cheias de detalhes. Exato. As armaduras dos cavaleiros de Rohan têm motivos de cavalos desenhados. Para onde quer que tu olhes, tens mais e mais e mais detalhes que só te constroem a riqueza daquele mundo e que te sugerem uma história, sugerem-te uma cultura. E sugerem-te um passado também. Exatamente. Eles têm lá, por exemplo, eles têm muita. Têm muitas estátuas, muitas ruínas e muitos fortes que as personagens passam por lá, não é? E tu estás a ver o filme e segues a narrativa e tudo bem, e é bom, mas o fã que é fã de Tolkien e é fã dos livros vai dizer, não, aquele forte é onde se passou aquilo há tipo 2000 anos atrás, não é? E aquela estátua é daquele rei que há 1000 anos fez isto e fez aquilo. Portanto, esse pormenor dos filmes, vê-se que é um trabalho de amor. É um trabalho, Exatamente. né? Foi algo que veio mesmo do coração, estás a saber? Exatamente. Era impossível ser feito de outra maneira. Porque o Tolkien era professor universitário de filologia. Portanto, ele ensinava línguas e especificamente ensinava como é que as línguas se constroem e como é que as línguas evoluem ao longo do tempo. E ele basicamente inventou todo aquele mundo para justificar as línguas que estava a construir. Portanto, como eu estava a dizer, isto é uma construção de baixo para cima brutalmente complexa, em que tudo faz sentido a partir das suas fundações mais básicas. Eu uma vez fui à procura de críticas e erros no world building do Tolkien e aquilo que eu encontrei para criticar o mundo do Tolkien era que naquela parte do livro em que as personagens estão naquele lugar, olham para cima e dizem eu estou a ver a constelação não sei o que mais. Mas... Não, está errado
está Nós errado. vamos a chegar a um nível que é estúpido, mas Não, é completamente estúpido, mas yeah, eu acho que acho que é um exemplo muito bom de quão bom é o mundo. complexo, bom Exato. é o mundo. É porque está errado eles verem aquela constelação naquele lugar, naquele dia, porque naquela altura do calendário, aquela constelação não estaria naquele lugar no céu. Exato, exato. É esse ponto que tu tens de ir para encontrar erros na construção do Tolkien. Yeah. E isso é mind-blowing, que uma coisa esteja assim tão construída. Sim, é por isso que eu acho que nunca mais vai haver um autor a construir um mundo como o Tolkien construiu. Concordo. Eu acho que nunca vai haver e não sei, é o Ultimate World, como eu disse. E principalmente eu gosto muito das línguas que ele criou, porque ele criou uma língua para cada raça, mas além disso ele criou línguas antigas para cada raça. E tipo, para quê, Tolkien? Pergunto-eu, para quê? Porque é que tu vais criar uma língua antiga que as personagens não falam só para dizerem que havia uma língua antiga? Para quê? Yeah. Não é necessário isso. Não é necessário. É uma perda de tempo, mas ainda bem que criaste isto, Tolkien. Obrigado. Exatamente, exatamente. Estamos a aproximar aqui do fim do programa e temos mais uns minutos. E eu tenho aqui uma lista de outros filmes com detalhezinhos específicos do world building que eu acho que são fantásticos, mas Daniel, quero a tua ajuda para te lembrares de detalhes de world building, de outras coisas que nós já não tínhamos falado aqui numa speed round. Vamos fazer uma speed round Ok. de detalhes. Queres começar ou começo eu? Não, peça tu, Gui. Peça tu. Quero falar do filme Children of Men, 2006. Esse é muito bom, meu. Esse é tão bom. Esse é um filme que me frustra sempre que eu o vejo. Porquê? Porque não me dá informações suficientes. Ma- Eu irrito-me. Eles sugerem tanto, tens detalhezinhos por todo o lado e eles não te dizem quase nada. Mas, por exemplo, numa das primeiras cenas em que tu vês a personagem principal do... como é que ele se chama? Mas sim, pronto, é ele. Owen é Wilson? ele. É Owen Wilson? Clive Owen. Clive Owen, yeah. Tens o Clive Owen a andar pela cidade de Londres e tu vês as pessoas dentro de jaulas e vês publicidade nas paredes a dizer que não querem imigrantes. Sim. E tens um detalhezinho lá, por exemplo, há um cartaz, num comboio a dizer Only England Soldiers On. E isto diz-te tanto acerca daquele mundo. Diz-te que o resto do mundo está ainda mais desorganizado do que a Londres do Children of Men. Diz-te que a propaganda é muito para não, nós é que somos os melhores, nós é que estamos a manter a luta, e ao mesmo tempo dá-te uma sensação de desespero. Nós somos os últimos a lutarem por isto e nós estamos we're soldiering on, que é uma expressão muito britânica de nós vamos lutar e vamos continuar mesmo que as coisas sejam difíceis. Portanto, Exato. em 10 segundos aquilo transmite tanta informação acerca do mundo. É lindíssimo. É lindíssimo. Por exemplo, o Avatar de 2009, do James Cameron, é um filme que eu também tenho essa mesma reação, eu também faço mas o world building é fantástico. A língua que os Na'vi falam está ao nível de construção do Tolkien. Portanto, aquilo também tem regras gramaticais, tem verbos, tem declinações de verbos, está muito bem construída a língua. E o mundo, a biologia daquele mundo, está muito bem feita. Por exemplo, quase todos os animais, de uma maneira muito coerente, têm todos 6 braços ou 6 apêndices. Okay. E foi claramente alguém que decidiu, neste planeta a estrutura básica dos animais, em vez de serem tetrapodes, são hexapodes. Yeah. E como é que a partir desse modelo anatómico básico, como é que as criaturas iam evoluir para preencherem vários nichos? E quando tu olhas para as criaturas do filme, está tudo brutalmente coerente. Yeah. E todas essas coisas metem-te dentro do mundo. Tens algum exemplo? Algum detalhezinho? Continua, Rui, continua tu.
Por exemplo, no Robocop 1987, que usa para a sua construção as publicidades e os Sim, newscasts. isso é muito bom. É uma maneira tão engraçada de transmitir construção do mundo e de te pôr dentro daquela É sociedade. verdade. É verdade. Eu lembro-me em particular, há um clipezinho do primeiro filme que é uma publicidade hilariante de um gajo que está a roubar um carro e mete-se dentro do carro e depois quando ele tenta fazer uma ligação direta com o carro eletrocuta-o e mata-o. Yeah. E aparece o vendedor, abre a porta, o gajo cai e ele diz: agora os nossos carros têm... Opa, e são detalhezinhos desses que não são essenciais à narrativa. Essa publicidade não te diz nada acerca da história do Robocop, mas diz-te como é que funciona aquele mundo, diz-te da desumanização daquele mundo, diz-te da corporativização daquele mundo. Yeah. Mas sabes que isso é muito o estilo linguístico do Paul Verhoeven. Não sei como é que se diz o Verhoeven, nome. sim. Porque se tu fores a ver, todos os filmes dele são construídos dessa maneira. Total Recall, Soldados do Universo, que não sei como é que se diz no original. É o Starship Troopers. que é outro excelente exemplo de world building pelos mesmos motivos. São pelo menos esses dois, mais o Robocop, são filmes que são muito construídos à base de comerciais, do que está a dar na televisão, de publicidade. É muito o estilo dele. E sim, lá está. É muito também como fez o Children of Men, não é? É uma forma muito criativa de construir o mundo. Exatamente. Por exemplo, outro exemplo que eu gosto imenso é o Mad Max. Que tem um world building que é um bocadinho incoerente, mas sobretudo pela maneira como os filmes foram feitos e pelos orçamentos nos filmes e por aquilo que eles conseguiam ou não representar. Para o efeito, eu quero focar-me sobretudo no Mad Max mais recente, o Fury Road. Yeah. Que é o que eu acho que tem o melhor world building. E especificamente... Mas é um world building muito contido, meu. Sim, é. Mas, por exemplo, aquela cena dos War Boys, que são os miúdos que se pintam de branco e que acreditam que vão para Valhalla quando morrerem e dão nomes aos tumores que têm a crescer nas glândulas linfáticas do pescoço. Eles nunca te explicam que raio de religião, que raio de crenças é que ali estão, mas os detalhezinhos que são postos são coerentes uns com os outros. E talvez, exatamente por eles não te explicarem com detalhe o que é que está ali a acontecer, deixam à tua imaginação preencheres os espaços. Esses espaços que são deixados para tu preencheres são tão interessantes, porque é isso que é a construção do mundo, para mim. Exato. É pôr detalhes aqui e ali que te sugerem um mundo muito, muito maior, e para isso funcionar tem de ser muito coerentes uns com os outros. E quanto mais específicos e quanto mais sugestivos forem, melhor essa função é executada e melhor é essa imersão, porque dão-te sugestões, tu subconsciente pegas nessas sugestões e constróis uma coisa à volta dela, e essa sensação emocional, especificamente aqui no Mad Max, que é de uma coisa muito desagradável. Crianças que acreditam que têm de se sacrificar a matarem-se para chegarem ao paraíso e que aquilo é tudo normal, diz-te tanto acerca daquele mundo e põe-te num estado emocional que foi propositado, foi planeado pelos escritores que puseram lá essas coisas, e esse estado emocional em que esses detalhes te põem são condutivos para a narrativa funcionar bem. Yeah. Sim. E isso é genial, para mim. É a melhor maneira de fazer estas coisas. Yeah. Olha, só para terminarmos, assim muito rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, Goi, tu preferes criar um mundo de baixo para cima ou de cima para baixo? Eu sou fã de criar um mundo de baixo para cima. Ok. Eu acho que a melhor maneira de fazer world building é de baixo para cima, porque é a melhor maneira de evitar as incoerências, Exato. é a melhor maneira de evitar erros, e mais do que isso, construindo um mundo de baixo para cima, à medida que tu vais construindo as coisas,
porque tens as tuas limitações e tu sabes, ok, se eu decidi isto aqui na base, então aquilo que vem depois só pode ser assim. Se eu decidi que houve uma catástrofe neste planeta ou neste país, então o governo teve de reagir desta maneira e a sociedade ficou estruturada dessa maneira. E à medida que tu vais fazendo essas ligações e... essas ligações, tu vais fazendo essas... estava a faltar o termo. À medida que vais expandir e construindo sobre isso, vais descobrindo quais são as tuas limitações, vais descobrindo quais são as coisas que têm de ser verdade naquele mundo, isso, por sua vez, vai gerando narrativa. Exato. E tu descobres detalhes narrativos que são fantásticos. Se calhar, se tu não tivesses pensado na catástrofe, e se não tivesses pensado como é que o governo daquele país tinha reagido à catástrofe, não te lembravas que se calhar a tua personagem principal tem de tomar esta decisão naquele momento. Ou se calhar há ali uma oportunidade fantástica para tu pôres a tua personagem principal a lutar contra o governo por causa da maneira como eles lidaram com a catástrofe. Exato. E isso gera narrativa. É uma narrativa que vem do world building e não necessariamente ao contrário. E eu acho que isso gera oportunidades deliciosas em termos de construção de narrativa. Boa, fica aqui então a sugestão para quem está aí a começar a criar mundos. Fica aqui a sugestão do Goi, que ele sabe do que fala. Ele sabe do que fala. E nós sabemos porque ele sabe do que fala. Mas sim. Pronto, acho que falámos de tudo. Sim, sim. Portanto, deixem-nos aí nos comentários quais são os vossos detalhes de world building preferidos, quais são os vossos exemplos de world building preferidos. Digam-nos quais são os vossos piores exemplos de world building que vocês conhecem. Exato. Digam onde é que nós nos enganámos, digam do que é que nós nos esquecemos de falar. Nós adoramos os vossos comentários. Exatamente, pessoal. Nós vemos aí noutros programas do Clube Geek. Já sabem, o hype agora passa a ser à segunda-feira, está bem? Vemo-nos aí nos próximos programas. Tchau, tchau. Abraços e beijinhos. Fiquem bem, pessoal. Até à próxima.